Querido e gentil leitor, vamos falar sobre a 4ª temporada de Bridgerton? É Bridgerton, o nome dele. Finalmente temos uma nova temporada e essa foi a que eu mais ouvi vocês falando. Meu Deus, tu vais amar, é a melhor história. Ai, é Cinderela, é Cinderela. Cinderela! Que isso? Oh, não! Então eu estava com uma certa expectativa. Uma expectativa moderada, porque vocês sabem que o meu começo com Bridgerton não foi dos melhores, né? Eu não curti muito a primeira temporada. Eu achei tão bobo. Não assisti as outras até vocês me convencerem. Hoje em dia tem um carinho muito grande. Então vamos falar sobre essa 4ª, que tiveram muitos acontecimentos, né? Vamos combinar? Independente da história principal ali de Cinderela, eu senti que teve bastante coisa acontecendo. Com a rainha, com a mãe Bridgerton, com a Penélope, sabe? A Lady Weaselton, tipo assim, mano, teve muita coisa. É verdade. E eu já vou começar falando do casal principal, que é o que todo mundo mais se importa e quer saber, né? Lógico. Eu gosto do casal principal, principalmente porque eu acho que a Sophie, ela tá muito bem. O Benedict, a gente já conhecia ele, né, das outras temporadas. Apesar de aqui, obviamente, a gente consegue se aprofundar um pouco mais. Mas eu já tinha um certo incômodo com ele, gente, porque eu achava ele muito... Qual que é a palavra que eu quero? Fanfarrão é muito tia? É que breve completarei 15 anos. Mas não é nem fanfarrão no sentido de, ele ia pra festa e beijava os outros. Eu lembro de uma coisa específica com o Anthony, que o Anthony falou lá pra ele ir pra escola de artes, aí ele desistiu, sendo que era o que ele gostava de fazer. Aí desde então eu fiquei meio, ai gente, vai lá, entendeu? Se decide. Parece que ele é muito indeciso, que ele larga as coisas, que ele começa. Enfim, acho que tem uma bagagem realmente disso, né? Você é um fanfarrão! Então eu não tinha muito apego nele. Confesso que era um dos irmãos que eu tava me importando menos em ver se desenrolar uma história de amor. Mas eu fui surpreendida positivamente, porque eu gostei bastante dele com a Sophie, né? Da relação que eles construíram essa temporada. Uma coisa que me incomoda muito em Bridgerton, que me incomodou bastante essa temporada, é o fato de que eles guardam toda a resolução pro episódio final. E é lógico que eu entendo que tem que deixar coisas pra acontecer. Só que a questão da Sophie e do Benedict, vamos combinar, todo mundo já sabia que de fato eles iam ficar juntos, que iam achar alguma solução pra eles ficarem. Inovador e revolucionário? Não. Só que eu sinto que Bridgerton não sabe desenvolver os casais depois que dá tudo certo. E eu tô falando disso quando eles são a história principal. Porque quando eles são a história principal, tem que ter algumas questões pra eles resolverem. Agora, quando eles são coadjuvantes, tipo, a Penélope e o Colin, mano, tão mil amores um com o outro, não aparece uma questão no relacionamento deles, porque eles não são o casal principal daquela temporada. Então, o que me incomodou é que eu queria que tivesse se resolvido, pelo menos ali no penúltimo episódio, a parte romântica do tipo, não, é isso, vamos ficar junto, vamos atrás agora de uma solução, e aí meio que deixar a solução pro final mesmo. Quebra-cabeça tá muito confuso. Porque por mais que o Benedict tenha toda aquela conversa com a mãe dele, que inclusive achei muito boa, e o fato dele falar pra ela que ela tava sendo hipócrita, porque ela sempre incentivou os filhos a irem atrás do amor e não sei o que, não sei o que. Nossa, gente, eu já tava assim, porra, finalmente tu conseguiu conversar com tua mãe e falar pra ela. Ela com certeza ajudaria ele se ela soubesse que ele tava apaixonado. Tanto que ela faz. Então, assim, tem aquela conversa e ele vai atrás da Sophie. Eu até gosto do cliffhanger ali dela sendo presa. Eu acho que, caraca, um bom final de episódio. Mas eu acho que isso podia ter acontecido antes do penúltimo, entendeu? E se desenvolver um pouco mais a parte do eles vão ficar juntos e aí os problemas que isso traria e como eles podem resolver e tentar convencer a rainha, não sei o que. Entende? Tipo, achei que essa parte ficou corrida pra o resto ter ficado até um pouco lento demais em alguns momentos. Não dá. Apesar de me estressar um pouco com esse negócio de ai, a gente se ama, mas uma hora ela fala não podemos ficar juntos, a outra hora ele tipo, ai, a gente não pode ficar junto. Apesar de que eu senti isso muito mais do lado dela do que do dele, né? Ele tava pros caralho, ele tava assim, não, mano, eu tô apaixonada, eu vou ficar com ela, é isso aí. Tem que respeitar. Inclusive aquela conversa com o Anthony, ai gente, me deu uma raiva e eu entendo que é toda uma questão da sociedade, que eles não iam aceitar a Sophie na sociedade, que isso ia impactar a família inteira e não sei o que. Mas o Anthony, ao invés de simplesmente virar pro irmão e falar isso é só um casinho que se dane, ele deveria ter tentado achar
achar alguma solução, entendeu? Porque, desculpa, mas se a minha irmã falando, cara, tô apaixonada, isso não é qualquer coisa e tudo mais, eu ia dar ouvidos a ela. Somos irmãos. Só que é aquela história, o Anthony sabe que o Benedict tem uma vida de amores ativos, eu vou falar assim, né? Um libertino. E aí ele não dá muita credibilidade pro que o Benedict tá sentindo. Então eu fiquei com um pouco de ranço do Anthony nessa conversa. Porque ele fica ameaçando. Tá na hora de tomar vergonha na cara, viu? Inclusive eu achei que o Benedict ia, depois dessa conversa, que ele ia terminar as coisas com a Sophie. Fiquei feliz que ele não dá o braço a torcer. Só quando ela fala, eu não vou tirar tua família de ti e tal, tipo, eu não me perdoaria, pipipi, popopó. Aí ele respeita a decisão dela. Então assim, ele como boy, zero tóxico, achei, o que é muito bom. A senhora Bridgerton soube criar os filhos. Eu gosto da história que eles vão construindo, porque ele também não tem o preconceito dela tá trabalhando, dela não ser uma pessoa, tipo, da nobreza, socialite, enfim. E eles vão se desenvolvendo lá. A passagem de tempo de Bridgerton eu acho um pouco confusa na série. Principalmente ali nos primeiros episódios, parecia que ela mal tinha sido ali demitida e ela já tava em outro lugar e eles se encontram aí. Parece que 3 dias acontecem dentro de um dia. Loucura. Então eu acho meio confusa essa passagem de tempo dentro da série. Mas tudo bem, na maioria dos casos ela não atrapalha muito. Era só mesmo uma coisa que eu tava prestando atenção. Mas peraí, quanto tempo passou? Isso é o mesmo dia, é o dia seguinte? Enfim, não sei como é nos livros, né? E é um amor genuíno, é um amor que vai crescendo. A gente vai vendo eles se desenvolvendo assim, sabe? Tendo mais intimidade, se abrindo um pouco mais. Eu achei que eles iam dar um jeito de descobrir que a Sophie, na verdade, era da nobreza, sim. E eu fiquei muito feliz quando essa não foi a solução, porque eu acho que realmente seria um final absurdamente contos de fada. O que até faria sentido, considerando que é uma história ali inspirada, né, na Cinderela. Mas, querendo ou não, eles foram pra uma pegada bem mais realista de mentir. Mas mentir, inclusive, com a bênção da rainha, que sabe tudo que tá rolando. Simplesmente genial. Então, eu gostei desse casal. Galera, rapidamente, estou gravando esse vídeo aqui depois, porque quando eu gravei esse que vocês estão assistindo, eu não tinha visto simplesmente que tinha uma cena pós-crédito em Bridgerton. E que é o casamento deles, que foi lindo, inclusive. Eu amei que teve esse momento. E o Anthony se redimiu. Pelo menos isso, tá? O Anthony se redimiu, então agora eu não estou mais com raiva dele. E fiquei feliz que deu tudo certo. E eu só queria colocar isso aqui no vídeo, porque não tinha como fazer um vídeo desse sem falar da cena pós-crédito. É isso, bora voltar. E eu até perguntei da galera no Instagram o que tinham achado dessa temporada de Bridgerton. E eu vou ver aqui o que vocês falaram. Mas a quantidade de gente, ó, muito fiel, melhor temporada. Ai, achei bem fiel, as pequenas mudanças foram boas. Muita gente falando a melhor de todas, melhor temporada. Ai, tô apaixonada e tudo mais. Eu fiquei feliz, porque, inclusive, várias pessoas que leram os livros, né, falando que gostaram muito das adaptações que foram feitas. Eu não li, confesso que nem tenho muita vontade de ler toda a saga. Desumano. Mas é sempre bom quando a gente vê que fizeram uma boa adaptação. Porque isso foi o que mais me deixou chateada na temporada do Anthony. Que inventaram uma rivalidade de irmãs que todo mundo me avisou que não existe nos livros. Então assim, sobre o casal principal, gente, é isso. Gosto, eles têm química, eles funcionam. Eu acho que a Sophie tem muito carisma. E ela tem muita química não só com ele, mas com os personagens ali ao redor dela, sabe? Com as pessoas que também estavam trabalhando na casa, tanto da madrasta, né, quanto na casa dos Bridgerton. Tudo funciona ali, sabe? Com quem ela se relaciona. E ela é muito querida. E, gente, vou falar pra vocês, a senhora Bridgerton cresceu absurdo no meu coração depois dessa temporada. Eu já gostava dela, porque ela sempre foi essa pessoa mesmo de incentivar a buscar o amor e tal. Ela vai pegando tudo na minúcia, ela não julga antes, ela primeiro quer entender. Sabe, lógico que às vezes, né, todo mundo comete erros. Mas eu fiquei muito feliz de ver ela realmente abraçando a Sophie, tentando arranjar uma solução. Detalhe, né, que isso daí é antes até dela saber que o Benedict estava apaixonado pela Sophie. I have been wishing to show my gratitude to you for saving my son's life. Nossa, ela cresceu muito mais ainda, né, no meu conceito, porque
realmente uma das melhores personagens pra mim, quem diria. E a gente ainda tem o romance dela com o Marco, que me surpreendeu em vários momentos, porque, vamos lá, vamos por partes, né? Ela vai lá, dorme com ele, sensacional esse momento, ela se questionando, ela querendo, as interações deles também muito boa. A que trabalha com ela, meu Deus, eu esqueci o nome dela, mas a que trabalha com ela lá, acobertando, incrível. Sabe quando tu é adolescente e aí tu, ai, quero sair com fulaninho, aí tu fala pra tua amiga, qualquer coisa, eu tô na tua casa? Quase isso, né? E eu fiquei muito chocada que no final ela basicamente fala pra ele, eu sinto que eu preciso mais da minha independência. E isso é tão maduro, gente, e é tão assim, uma coisa que eu acho que as pessoas não param muito pra pensar, principalmente considerando a época que Bridgerton retrata, né? Onde as mulheres eram realmente sempre mãe ou esposa ou filha. Não tinha muito a mulher independente, né? Não tinha muito não, né? Não tinha muito. A mulher independente descobrindo as coisas que ela gosta, por ela, que ela faz, que ela tem vontade. E toda essa trajetória do Benedict também fez ela enxergar um pouco isso e resgatar um pouco de quem ela era antes de casar com o falecido, né? O Edmund, que é o pai dos Bridgerton lá, o Sr. Bridgerton. Enfim, fiquei um pouco surpresa, mas surpresa de um lado, de um jeito positivo, assim. E é isso, eu gostei, eles têm química também, eles funcionam. Achei que ia ter um super drama ali quando ele dá a entender que não vai casar com ela, mas depois ele se explica, fica tudo certo. O que eu não entendi foi, pra quem tava tão de boa em não casar com ela, de repente agora ele ou quer casar com ela ou não quer nada. Achei um pouco confusa essa parte, mas tudo bem. Vou passar meu pano e esperar a próxima temporada pra ver como isso vai desenrolar. Tá bom. E aí a gente tem todo o arco da Francesca e do John. Gente, eu fiquei com vontade de chorar algumas vezes. Eu acho que eu só não chorei de fato porque no momento que mais me deu vontade de chorar, eu estava comendo uma tapioca com ovo e aí eu fiz de tudo para não começar a chorar, porque chorar comendo é muito ruim. This is the worst. Mas a cena que mais me deu vontade de chorar foi na festa que eles fazem depois do funeral e tudo mais, né? Que ela e a prima do John fazem. Como é o nome dela? Michaela? Ah, gente, eu esqueci. Prima John Bridger. É, Michaela Sterling. Que elas fazem pra homenagear a vida do John. Eu achei muito bonito isso. E eles vão contando histórias e, enfim, isso realmente eu tô falando e eu tô até ficando com um pouco de vontade de chorar, gente, de lembrar. Acho que foi porque eu reprimi enquanto eu comia, tá vendo? Não reprimam seus sentimentos. Devia ter chorado, eu não ia estar com vontade de chorar agora. Anota! Aquele foi um momento muito bonito e ver a Francesca realmente assim, se deixando ficar vulnerável, sabe? Se deixando ficar triste e sentir coisas. Porque, cara, coitada, eu sinto que ela bota muita pressão nela mesma. Ai, a cena mais desconfortável de todas, bicho. Aquele médico examinando ela. Cara, que cena horrorosa. Enfim, ela é necessária pra dar um peso, né? Ainda mais, assim, pra história. Eu sei que essa é uma mudança grande que tem dos livros pra série. O fato de que ela muito provavelmente vai se relacionar com a prima do John e não com o primo, que nos livros é o primo. Eu não sei como é que vai ser adaptado isso na série, porque o primo pegaria o título do John. Agora, ela sendo uma mulher, ela não vai pegar o título dele, né? Porque só passa de homem pra homem, não é isso? Então, vamos ver o desenrolar dessa história. Viva as gay! Gay, 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 gay! Dito isso, o começo da temporada ali, ela com o John e com a prima, eu achei que tava meio, não sei, gente, não tava andando muito. Agora, o que ela me fez rir, querendo saber e perguntando como que faz pra chegar lá durante o Chubirunei, muito bom. A rainha continua sendo insuportável. Olha, de verdade, Rainha Charlotte é muito legal. Ela, mais nova, é incrível. Quando vem pra rainha no presente, ela é chata, ela é possessiva. E eu sei o que vocês vão falar, que vocês vão querer justificar. Mas, gente, não é porque tem motivo pra ela ser assim que vai ser legal ela ser assim. Consegue distinguir? E a coitada da Lady Denver lá, doida pra ir embora viver a vida dela sem ter que ficar presa. E ela não deixando. Aí vem a Penélope que quer parar de
de escrever, que eu não tava esperando por isso. Se você lê os livros, me diz aí se isso acontece nos livros também, porque essa me pegou desprevenida. Chocada. Ela pedir pra deixar de ser a Lady Weaselton, eu achei que fez todo sentido, realmente. Uma vez que a identidade dela é revelada, as pessoas sabem da onde desviar, ninguém vai querer fazer muita amizade com ela, contar as coisas pra ela, né? Vai ter muita gente também querendo se aproveitar dela. Mas assim, eu não tava esperando que isso fosse acontecer. E no final ainda tem um novo Lady Weaselton, uma nova Lady Weaselton que a gente não sabe quem é, né? Vamos ver como isso vai se desenrolar. Plot twist. Mas é isso, a Penélope faz a boa pra ela e pra Lady Danbury, que consegue a sua liberdade depois, mas coloca outra pessoa no lugar dela ali. Olha, eu achei fuleiragem, viu? Inclusive, gente, eles pra mim são um dos melhores casais que tem na série. Eu gosto muito deles. Eles funcionam muito bem juntos. Eu esqueci, gente, o nome deles agora. O que era dono do bar e agora ela vai ser a acompanhante lá da rainha, né, no lugar da Lady Danbury. Mas enfim, gosto deles, acho que eles funcionam juntos, eles conversam. Sabe? Casal conversa dentro dessa série é difícil, porque a gente tá vendo casais que são retratados em uma época onde a mulher não tinha opinião, ela não tinha poder, ela não fazia nada. Então, esse casal, eles realmente parecem ser muito parceiros e eu gosto muito. E ela teve coragem de ir lá resolver a situação dos Bridgerton e ela não foi dedo duro. Ela já sabia do que tava rolando, não foi dedo duro e ainda assim elaborou um plano que deu certo, impressionou a rainha. Mano, ela acertou, assim, um acerto atrás do outro. Gostei bastante. É porque ela é boa mesmo. É isso, gente. Acho que no geral foi uma temporada positiva. Um pouco lerda em alguns momentos, uma outra coisinha que me irrita, mas até aí, tudo certo. Eu não sei aonde ela entra no meu ranking de temporadas, mas acho que ela tá mais pra cima, assim. Acho que ela foi, de fato, uma das minhas favoritas também. E vocês? O que vocês acharam dessa quarta temporada de Bridgerton? Deixem aí nos comentários. A gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.